Palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, 15 a 17, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deus, o que eu peço ao Senhor nessa manhã é que, ó Deus, Tu encontres espaço dentro do nosso coração para implantar a Tua palavra. Que as barreiras sejam quebradas na nossa vida e que nós recebamos a palavra do Senhor como aquele solo fértil, apropriado para receber e fazer com que a Tua palavra produza muito fruto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós continuando a falar sobre igreja, a comunidade do Espírito, nós queremos nessa manhã falar sobre um dos temas importantes, que é a adoção. Quando eu era adolescente, eu li um livro de um autor inglês chamado Charles Dickens, não sei quem conhece, um livro chamado Oliver Twist. É um livro precioso, um livro maravilhoso. E a história do Oliver Twist é exatamente a história de um órfão. Eu recomendo que, se você não leia, é um livro para adolescentes, jovens. Inclusive tem até quadrinho, né? Tem algumas coleções que tem essa história em quadrinho. Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha um livro do Oliver Twist e tinha a história em quadrinhos do Oliver Twist. Inclusive tem um filme de 1948, em preto e branco, sobre esse livro, e tem um filme de 2005. Ambos os filmes são muito bons. O de 2005 tem mais de 2 horas de duração, mas vale a pena porque ele é bem fiel ao livro. E eu acho muito interessante, eu acho que esse microfone vai dar problema, viu, Lúcio? Então vamos dar uma pausa aí, vamos botar aquele ali mesmo. E como eu estava falando para vocês, né, eu recomendo a leitura do livro de Charles Dickens, Oliver Twist, um livro que inclusive provocou uma mudança na Inglaterra no que diz respeito aos atendimentos com os órfãos, como eles eram extremamente maltratados. Então vale a pena você conhecer esse livro, ler esse livro, né? E é interessante como a nossa ficção, ela gosta muito desse termo da orfandade, né? E eu não estou falando daquela ficção clássica, não. Estou falando da nossa ficção moderna. Não sei se vocês já pararam para pensar quantos órfãos existem na ficção. Por exemplo, Harry Potter era um órfão. Nós temos Simba, do Rei Leão, era um órfão. Cinderela era uma órfã. Peter Parker, o Homem-Aranha, é um órfão. Bruce Wayne, o Batman, outro órfão. Clark Kent, né, o Superman, outro órfão. Tarzan, eu sou da época que eu assistia a Tarzan, um seriado que passava na televisão, muito antigo, era órfão também. Elsa e Anna, do Frozen, 2 órfãs. Margot, Edith e Agnes, que são aquelas 3 órfãs, né, adoráveis do meu malvado favorito, aquelas mocinhas, né, são órfãos. Lilo, de Lilo e Stitch, outra órfã, e o Luke Skywalker, também outro órfão. Então, é interessante, né, como a ficção ela aborda muito essa questão da orfandade. E é interessante que a gente não que eu lembre, fale sobre muitos pais que adotaram órfãos. A gente vê muitos órfãos,
mas nenhum protagonismo de pais que adotaram crianças, né? Eu só consegui lembrar de um, que foi do Thanos, que adotou a Nebulosa e a Gamora. Quem assistiu isso daqui, cinema, sabe, né? O Thanos adotou a Nebulosa e a Gamora. E a Bíblia, nós encontramos também alguns exemplos de adoção. É muito interessante que não havia, dentro da legislação de Israel, um trâmite legal acerca da adoção. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve para uma cultura em que havia toda uma legislação se tratando de adoção. Então, os romanos, quando Paulo fala na Epístola aos Romanos sobre adoção, os romanos eles entendem bem daquilo que Paulo está falando, porque havia toda uma legislação sobre a adoção. Inclusive, alguns imperadores, quando não tinham filhos, eles adotavam outras crianças, colocavam neles o nome dele e faziam com que eles herdassem tanto o título de imperador quanto todos os seus bens, né? Então eles acabavam herdando aí o nome da família. Mas isso para o judeu, apesar de não ter uma legislação sobre isso, não quer dizer que fosse algo que não acontecia. A gente sabe que havia no Antigo Testamento leis muito rígidas no que dizia respeito ao cuidado dos órfãos e das viúvas, mas não há dentro da lei de Moisés nenhum trâmite, digamos assim, jurídico no que dizia respeito à adoção de crianças. Mas perceba, não é pelo fato de que não estivesse presente na lei que não acontecia. Por exemplo, quem foi Moisés? Moisés foi alguém que foi adotado pela filha do faraó. Nós temos outro exemplo também, Samuel, filho de Ana, ele foi adotado por Eli. Nós temos outro exemplo, Esther, que foi adotada por Mordecai, e Jesus, que foi adotado por José. Então, nós temos na Bíblia alguns grandes exemplos dessa adoção. E esse texto de Romanos, ele não fala da orfandade, ele não fala do órfão, mas fala sobre a adoção, né? E é muito interessante você falar sobre adoção nesse texto de Romanos, porque o texto de Romanos vai tratar de uma maneira sublime e extremamente radical a adoção do pecador por Deus. Nós precisamos lembrar que o homem ele está afastado de Deus, ele está alienado da pessoa de Deus por causa do pecado. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e todo pecador, ele recebe como condenação o afastamento de Deus. O homem ele está afastado, distante de Deus por conta dos seus pecados. Então nós estamos falando de pessoas que estão afastadas de Deus por conta do pecado, que são condenadas por causa do pecado, e Romanos nós somos ensinados que em Cristo, através de Cristo, pela pessoa do Espírito, nós somos adotados. Então você perceba que situação incomparavelmente radical daquele pecador sem Cristo e daquele pecador com Cristo. Ninguém nasce filho de Deus. Para você nascer filho de Deus, você tem que ser filho biológico dele. Então Deus ele não tem filho biológico nesse sentido como nós compreendemos, mas o nascimento para que nós nos tornemos filhos é aquele novo nascimento que fala lá no Evangelho de João. Quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo e nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então perceba quão incomparavelmente maravilhoso e radical é a adoção. A filiação, dizia o teólogo Sinclair Ferguson, ele dizia que a filiação, e ele fazia isso com eco ao pensamento de João Calvino, ele dizia o seguinte, que a filiação é o mais elevado privilégio da redenção. Quer dizer, não há nada dentro de toda a redenção da humanidade, do ser humano, do pecador, o fim da condenação ao inferno, o perdão de todos os pecados, tudo isso é incomparável à adoção. A adoção é o ápice, é o que existe de mais sublime dentro da nossa regeneração, dentro da nossa redenção. Thomas Watson, ele dizia o seguinte: Deus não apenas nos tira da prisão do pecado, mas nos traz para o palácio da graça. Ele não apenas nos perdoa, ele nos adota. Então veja como
Isso, queridos, é maravilhoso isso, porque nós éramos pecadores, como diz Efésios, nós éramos por natureza filhos da ira. Então, ninguém nasce filho de Deus, nós não somos filhos de Deus por natureza nós somos criaturas criadas por Deus. Então, nós por nascimento ou por direito de sermos criados de maneira superior a todos os demais animais, isso não nos torna filhos de Deus, nem a nossa religião nos torna filho de Deus. Porque eu sou muçulmano, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico, porque eu sou budista. Não é a religião aonde você está inserido que vai tornar você um filho ou filha de Deus. O que torna você um filho de Deus, o que muda essa situação de um pecador alheio, ausente, um filho da ira, um depósito de toda a condenação e ira de Deus, para a nossa relação hoje de filhos adotados, é simples e exclusivamente por conta da graça maravilhosa do Deus que nos tira da prisão do pecado, do Deus que perdoa todas as nossas iniquidades, e Ele não apenas faz isso, mas agora nós não somos apenas servos, nós somos agora membros da sua família, nós somos filhos dEle por adoção. E é isso que Romanos 8, 15 a 17 vai nos ensinar, porque primeiro, versículo 15, a parte A diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Então perceba que o texto de Romanos, ele nos leva do medo à filiação. Então Paulo, ele começa nesse versículo contrastando dois espíritos. Ele fala primeiro de um espírito de escravidão, que representa todo o medo, toda a culpa e condenação tanto sobre a lei, que era imposta sobre todo aquele que dizia servir a Deus, como sobre todo pecado. Então, porque da onde vem esse espírito de escravidão? Da nossa natureza pecaminosa. Então, nós éramos escravos do nosso pecado e essa escravidão nos afastava de Deus. Então, o espírito de escravidão, ela estava sobre nós. E ao contrário desse espírito, que não foi o espírito que nós recebemos em Cristo, nós recebemos o espírito de adoção, que é exatamente o símbolo da liberdade e da graça que é em Cristo, quando pela obra do Senhor nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então veja esse grande contraste que Paulo está fazendo no texto de Romanos capítulo 8. Nós éramos escravos, o nosso espírito, a nossa situação sem Cristo era de plena, completa e irreversível escravidão. Com Cristo, quando nós recebemos a Ele, nós recebemos junto com Cristo o espírito de adoção, que cancela, encerra e muda completamente toda essa condição de escravidão ao pecado. Agora veja, quando nós vivíamos sem Cristo, nós vivíamos como escravos, né? E uma das estratégias do diabo, uma das estratégias de Satanás, é dizer para quem é escravo que não é escravo. A grande estratégia é essa, né? Ele enfeita a sua gaiola, não é isso? Ele coloca flores na gaiola, ele coloca comida boa na sua gaiola, mas você não consegue perceber que você tendo todo um mundo, toda uma natureza para desfrutar, você se sente satisfeito porque você se sente cuidado dentro de uma gaiola. Então, antes de nós conhecermos a Cristo, todos nós vivíamos escravos. Escravos de que maneira? Primeiro, escravos da culpa por sermos pecadores. Então, o pecado, ele traz culpa, e a culpa escraviza. Nós éramos escravos por causa dos nossos pecados. E parte da modernidade, da própria teologia desenvolvidas em algumas igrejas, buscam resolver o problema da culpa sem a necessidade do arrependimento. É o caminho oposto ao do verdadeiro evangelho. Então, como as igrejas, muitos pastores de internet, dessas mega church que estão aparecendo por aí, procuram tratar o problema da culpa que vem pelo pecado. Não fala nem da culpa e nem do pecado. Eles transformam, mudam essas palavras. Então, a escravidão, ela vem porque nós somos pecadores. Segundo, escravos da performance, porque nós fazemos de tudo para merecer o amor de Deus. O que nós tentávamos?
por meio da nossa vida, da nossa religiosidade, das nossas obras. Nós estávamos tentando fazer algo para merecer o amor de Deus. Era isso. Por isso que a gente investe tanto em educação, na expectativa que nossos filhos, bem educados, eles aprendam naturalmente a amar a Deus. Isso não existe, viu? Educação sem evangelho não vale nada. Ela pode tornar o seu filho bom, pode tornar seu filho competente, pode tornar seu filho inteligente, desenvolver habilidades, mas se na educação do seu filho não houver o complemento santo, sagrado do evangelho, ela não vale nada. Porque nós estamos tentando, e isso é até perigoso, porque a gente tenta, por meio da educação, ensinar os nossos filhos a desenvolver essa performance, a tentar agradar a Deus com aquilo que eles fazem, a ter uma boa vida, a ter uma vida ética. Tudo isso é bom, mas nada disso é suficiente para agradar a Deus. Seja com base na religião, a nossa religião muitas vezes envolve exatamente isso. Tentativas de parecermos bons diante de Deus. Ou então da nossa ética, é o bom ateu. Ele procura ter uma boa ética, mas não quer compromisso nem com Deus, nem com religião. E também nós éramos escravos do medo, porque a culpa, ela traz condenação. O pecado traz culpa e culpa traz condenação. E não é condenação da consciência. Não é a consciência que vai ser o fator criterioso e final se nós seremos condenados ou não. Eu posso fazer desde que minha consciência não me acuse. Não, o critério da sua condenação ou salvação não é a sua consciência. Mas o pecado traz culpa e a culpa traz condenação. E nós tentamos a todo momento negar a culpa a fim de evitar esse medo de que um dia todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E nós vamos responder diante dele tudo aquilo que nós fizemos. Como nós tentamos evitar esse medo? Mudando a nossa relação com o pecado, tornando o pecado menos ofensivo ou até mudando o nome do pecado. Não é? A gente muda o nome das coisas, né, com os nossos eufemismos modernos para tentar tirar a carga negativa daquilo que nós estamos cometendo. Nós tentamos evitar o medo negando o castigo de Deus. Deus é bom, Deus ele não vai fazer isso. Eu já ouvi de muito crente que dizia, Deus ele não castiga ninguém. Aí a pergunta que eu faço é, que Bíblia você leu que Deus não castiga ninguém? Gênesis capítulo 3 já começa com castigo, como resultado da desobediência. E o livro de Apocalipse termina com castigo. Da onde você viu, ou onde você leu, que Deus ele não está disposto a castigar aqueles que não se arrependem? Mas nós tentamos o quê? Evitar a todo custo tratar sobre essa questão do castigo. Deus ele só ama, meu lindo, minha linda, Deus ele ama você. Ele vai fazer tudo por você. É a chamada teologia da hipergraça. Então nós tentamos evitar esse medo simplesmente não falando que Deus ele de fato vai castigar. Como se diz no popular, tua batata está assando. Para quem não tem a Cristo, o castigo ele é vindouro, e com o passar do tempo, o castigo ele não amaina, ele se intensifica. E vale ressaltar que todas as tentativas de resolver o problema do pecado e da condenação sem Cristo são completamente inúteis. Não há nada que você possa fazer, não há absolutamente nada que você possa fazer que vá reduzir a seriedade do castigo que se avizinha. Sem Cristo é impossível resolver esse problema. Mas nós não recebemos o espírito de escravidão, o espírito de temor, o espírito do medo, o espírito da condenação. Nós recebemos o espírito de adoção. Por isso nós não devemos estar em temor novamente. Então o cristão ele não tem mais o que temer. É essa a mensagem de Romanos para aqueles que foram salvos através de Cristo e receberam o Espírito, de que o crente não tem o que temer, porque absolutamente todo o nosso problema diante de Deus, ele em Cristo foi completamente resolvido.
não ficou nada para trás, não tem ponta solta, não tem nada mais a ser feito no futuro. O que era para ser feito já foi feito, o que era para ser resolvido já foi resolvido. Então nós não precisamos mais ter medo de qualquer ameaça que seja, do inferno ou das pessoas contra a nossa própria vida, porque nós não temos que viver em temor novamente. Nós somos completos e plenamente salvos em Cristo. Nada, absolutamente nada mais nós temos a temer. Queridos, isso é uma declaração tão profunda, brilhante, bela do Evangelho para nós. Aqueles que sequer imaginavam, olha só, perceba como o Evangelho é importante. Porque nós muitas vezes estamos evangelizando as pessoas sem falar das culpas que elas têm diante de Deus. Gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ficar dando testemunho, achando que é o testemunho que vai esclarecer as pessoas acerca do Evangelho. Não estou dizendo que testemunho não seja importante. Estou dizendo que o centro do Evangelho, antes de você mostrar Jesus, é você convencer a pessoa de que ela precisa de Jesus. E onde é que está o convencimento? Para que você apresente a situação dela diante de Deus, de pecado, de condenação, de exclusão, de afastamento, de que há medo, de que há culpa, de que a condenação é certa, ela virá sobre todo pecador. Então nós precisamos, antes de apresentar um Cristo que tira o medo, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam por que elas precisam ou de quem elas precisam ter medo. Não se trata de abandonar as drogas. Claro que o Evangelho produz esse efeito sublime de libertar pessoas das drogas, da prostituição, da fornicação, do adultério, da religiosidade, da idolatria de si mesmo, da idolatria ao dinheiro. O Evangelho ele tem poder para fazer isso e infinitamente mais. Mas o cerne do Evangelho é um Cristo que veio dar a vida para redimir os humanos que se arrependem com o Pai, para transformar ira em adoção, condenação em salvação. Então não se trata de ser próspero, não se trata de restaurar a família, tudo isso é um efeito extremamente positivo e desejável daquela pessoa que é operada pelo Espírito na sua própria condenação e salvação. Mas o Evangelho é redimir pecadores com Deus. E essas pessoas, elas precisam saber por que precisam de redenção. Porque elas precisam se sentir culpadas, amedrontadas. Por isso o Evangelho, ele precisa ir nesse cerne, de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o autor de Romanos, então, Paulo, nos conduz agora da filiação à intimidade por meio do Espírito que testifica, versículo 15, parte B, o 16, diz assim: mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Existem muitas coisas importantes nesses dois versículos aqui. Primeiro, ele vai falar sobre a adoção. Que nós recebemos o Espírito de adoção. Esse é o primeiro, talvez o único versículo onde o Espírito ele ganha uma qualificativa. Ele é o Espírito da adoção. A gente vê muito como Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. Ou às vezes só Espírito, mas com esse qualificativo do Espírito da adoção, é a primeira vez que nós lemos aqui no livro de Romanos. Então o Espírito de adoção implica na nossa vida da seguinte maneira: quem recebe o Espírito é adotado. Então, receber o Espírito significa ser adotado por Deus. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 9, na parte A, voltando um pouquinho aí, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ter o Espírito significa ser adotado. Não ter o Espírito significa não pertencer a Deus, não ser de Deus, não ter relação com Ele. Obviamente, nós, diante de uma teologia tradicional batista, nós entendemos
que a presença, o recebimento do Espírito não é uma segunda bênção. O Espírito, ele é dado na sua integralidade no momento da conversão. E no momento da nossa conversão, quando nós recebemos o Espírito, todas as bênçãos do Espírito, todas as obras do Espírito são implantadas em nós. Regeneração, perdão, salvação, adoção, tudo nos é dado imediatamente com a presença do Espírito. Então, amados, quando nós recebemos a Cristo, recebemos o Espírito, nós somos recebidos por Ele não apenas como seus servos, mas como seus filhos. Gente, só em ser servo já estava bom, tá, não? Bom demais, ser servo de Deus é bom demais. Quer coisa melhor? Ser servo de Deus? Mas não, a bênção do Espírito para os filhos dele, para os filhos do Pai, não é só se tornar servo de Deus, mas é se tornar filho de Deus. Queridos, esse é um privilégio incomparável. Você não é só servo, claro, você é servo, nós somos servos de Cristo, nós somos salvos, conquistados para realizar a obra que Ele deixou para nós realizarmos, mas além disso e muito superior a isso, nós somos os seus filhos. Meus irmãos, eu tenho um filhinho de 10 anos, os irmãos sabem, ele não pôde vir hoje, Thomas adoeceu, beijo filho, beijo Ana Laura, meu carro quebrou. Sexta-feira, final de mês, pode acontecer tudo. Carro quebrou, o menino ficou doente. Eu faço tudo por esse menino. Inclusive as coisas que ele não quer, mas que ele precisa que eu faça. Você acha que Deus é um pai pior do que eu? Você acha que Deus é um Deus menos sábio do que eu, menos justo, menos amoroso do que eu? Mas quando nós recebemos a Cristo e nos foi colocado o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Gente, que maravilha! Isso deveria encher o nosso coração, vou usar uma expressão, de uma vaidade santa, de um deleite espiritual profundamente santo. Eu sou filho dele. Eu sou filho. Por isso nós temos falado sobre oração, sobre redenção, sobre regeneração, porque tudo isso vem para os seus filhos. Queridos irmãos, não vamos esquecer que no final dos tempos, a vingança de Deus será contra o povo que perseguiu seus filhos. Apocalipse é consequência do que Deus fará com aqueles que mataram, perseguiram a igreja do Senhor, os seus filhos. Então Deus, Ele ama os seus filhos. Então, nós recebemos o espírito de adoção. E esse espírito de adoção, olha gente como isso é belo, nos coloca numa relação incomparável de intimidade com Deus, com o Pai. Por sermos filhos, ainda que adotados, nós temos a liberdade de chamar Deus de Pai. E a expressão que aparece aí no texto, Abba, Pai, é interessante isso, porque Abba é uma palavra aramaica. E na Roma se falava o latim, eles não sabiam o significado. Então o que Paulo faz? Ele traduz, Abba, Pai. Só que essa palavra Abba era uma expressão utilizada para o pai no contexto familiar, no contexto da afetividade, tanto do respeito, porque a gente acha que chamar Abba e aí, paizinho, e aí, não sei o que, tal. Era usada tanto no contexto do respeito, quanto na questão da afinidade. Queridos, eu separei um videozinho para vocês, mas eu esqueci de trazer. Me desculpe, é um videozinho de Thomas bem pequenininho. Eu vou contar a experiência para vocês entenderem o que é poder chamar de Deus, Deus de Pai. Porque o texto diz o seguinte, por meio do qual nós clamamos. Essa palavra clamar aí é uma palavra muito forte, queridos. Essa palavra clamar não é só o chamar, mas quem é pai ou mãe também sabe o que é uma criança clamando. Gente faz tudo pelo filho, não faz? Eu lembro, Thomas, esse videozinho, Ana Laura comprou um shampoo para mim, porque meus cabelos estavam ficando brancos,
E ela comprou um shampoo que ia valorizar, né, os cabelos grisalhos que estavam nascendo, caríssimo o shampoo, azul, a cor belíssima do shampoo, né? E eu fiquei um dia sozinho com o Thomas em casa. Quando eu chego no banheiro, o que Thomas fez? Derramou o shampoo no chão, todo o shampoo no chão, espalhando assim o shampoo pelo chão. Aí eu digo: filho, o que você fez? Eu filmando isso. Filho, o que você fez? Aí, papai, aqui começa, né, não sei o que e tal. Ele vai dizer que ele está, aquela linguagem que ninguém entende, a não ser Deus, né, que entende essa linguagem da criança. Eu digo: filho, não faça não, filho, não coloque, cuidado, não coloque a mão nos olhos, nem no cabelo, que pode arder. Aí o que ele faz? Bota a mão no cabelo. E ele vai tentar levantar, e o shampoo ele fica muito escorregadio. Eu disse: filho, não levanta. O que ele faz? Ele levanta. Gente, nós somos assim, desobedientes. Agora pergunta: se eu saí de lá por conta da desobediência, eu fiquei lá por causa da desobediência. Cheguei: filho, não levanta. Ele levantou. Quando ele levantou, ele começou a escorregar, a patinar no shampoo. Aí, filho, me dê a mão aqui que eu vou tirar você daí. O que eu fiz? Peguei ele pela mão. Quando eu estendi a mão, o que ele falou? Papai, ou seja, socorro, eu estou precisando de ajuda. O que é isso, gente? Quando nós clamamos Abba, Pai. Clamor é aquele chamado incomparável de um filho para o seu pai. Então esse clamar aqui, ele não está à toa. Ele significa não só aqueles momentos que a gente ora de maneira despretensiosa. No café da manhã, ontem eu jantando com a minha família, disse: filho, vamos orar, papai do céu abençoa, tal e tal, amém. Não é só esse papai, mas é aquele clamor de quem está desesperado, de quem está com o coração quebrado, com a alma ferida, com o espírito contrito, nesses momentos em que o nosso coração não consegue fazer outra coisa a não ser gritar o nome de Deus. Diz que nós podemos fazer isso com toda a liberdade desse mundo, porque Ele é o nosso papai. Ele é o nosso pai. É aquele que estende a mão quando a gente derrama todo o shampoo pelo chão e vai escorregar dentro de um banheiro ameaçador e perigoso. É aquele que dá a mão. Queridos, maravilhoso. Então, na adoção, nós somos mais que servos, nós somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, a parte A, diz algo muito belo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Grande amor. Não tem coisa mais preciosa nesse mundo, mais importante, mais digna do que você ser chamado filho de Deus. Nada. E ele fala então sobre o testemunho do Espírito. Ele diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então veja a importância que o Espírito ganha na vida do cristão. Gente, falar sobre esse testemunho do Espírito, você lê é fácil, você explicar isso não é tão fácil assim. Esse testemunho do Espírito, ele representa, de alguma maneira, a influência do Espírito na vida pessoal do cristão. Então é esse testemunho, é quando ele testifica, é quando ele corrobora aquela nossa convicção e sentimento de que nós somos sim salvos, de que nós pertencemos a Deus. Quem aqui já não passou aquela crise? Será que eu me converti de verdade? Será que eu tenho Jesus mesmo? O Espírito, de alguma maneira, eu vou falar de duas aqui, ele corrobora, ele fala conosco de que nós podemos confiar que somos filhos de Deus. De que maneira? Primeiro, de que maneira ele faz isso? Primeiro, é o testemunho dele conforme a palavra. O que isso significa? Porque nós podemos confiar e de que maneira o Espírito testifica em nós de que nós somos filhos de Deus? Primeiro, a palavra, ela gera fruto na nossa vida. Porque lembra, é o Espírito que trabalha em nós para que a palavra seja aplicada na nossa vida. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar.
Então, se ao ouvir, ao ser exposto à palavra, se ao receber a palavra do meu coração, ela produz frutos, ainda que esses frutos sejam produzidos debaixo de muita luta e de muita provação, de muita angústia pessoal, muito esforço pessoal, a produção desse fruto, dessa transformação, dessa mudança, desse crescimento, desse processo de santificação, é sim um instrumento do Espírito corroborar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Eu não consegui 100%, mas me esforcei e fui até 50%. Fui até 20, fui até 30. Então o Espírito, ele testifica de que nós somos filhos de Deus mediante a aplicação dele, da palavra dele na nossa vida. Primeiro. E segundo, uma outra maneira do Espírito testificar é o que nós chamamos de experiência interior do coração. É algo que a gente não consegue explicar com palavra. É de fato o Espírito, de alguma maneira, testificando interiormente, de uma maneira extremamente pessoal. Diz que, meu filho, você é filho de Deus. Sabe, quando parece que tudo está dando errado, a nossa vida é cheia de confusão, a gente não consegue se acertar, mas o Espírito testifica lá dentro, dizendo, tenha calma, você é filho. Você pertence a Ele. Você foi salvo, você foi perdoado. O que é isso? É o Espírito testificando no nosso interior. E por fim, no versículo 17, nós encontramos o autor de Romanos, Paulo, nos conduzindo da intimidade à herança, porque é o Espírito que nos assegura. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se nós somos filhos, ainda que por adoção, nós também somos herdeiros. Veja que grandiosa promessa. A filiação, ainda que adotiva, nos garante a herança de todas, absolutamente todas as promessas de Cristo. Você como filho, você é herdeiro, herdeiro com Cristo. E por causa de Cristo, todas, absolutamente todas as bênçãos dele estão asseguradas, cada uma delas para você. Nada, absolutamente nenhuma das promessas de Cristo para os seus filhos deixará de ser aplicada na vida do cristão, ainda que seja na eternidade, e é inclusive melhor que seja. Porque essas promessas, do que diz respeito à herança, não são promessas para agora. Então agora, final de mês, o carro quebrou, e agora, como é que eu vou consertar esse negócio? No céu, na eternidade, eu não vou me preocupar com o carro quebrado. Aqui eu me preocupo com as contas para pagar, com as doenças, com as enfermidades, eu me preocupo com as dores, com as angústias, com os filhos. Tudo isso eu me preocupo nesse mundo. Na eternidade, não haverão nenhuma dessas preocupações. Então, a herança de um testamento era garantida pelo testador. Você sabe, né? Eu nunca recebi herança de ninguém. É como diz aquele meme na internet, tem tantos parentes na minha descendência e ninguém me deixou um terreno. Mas a herança, ela depende de quem está atestando aquela herança. Então, é muito comum, inclusive, dentro da sociedade brasileira, do Código Civil, a pessoa não deixar bens, a pessoa deixar dívidas. Não é comum, né, Galote? Quando tem herança dá mais confusão do que quando há dívida, né? Mas é comum, inclusive está dentro do Código Civil, se você morreu e deixou dívida, quem herda as dívidas são seus parentes. E se a herança deve ser usada para cobrir essas dívidas. Assim, é o testamento, o testador, depende muito de quem está dando aquele documento. O que acontece aqui, queridos? A herança de um testamento é sempre garantida pelo seu testador. Sendo Deus o testador do nosso testamento, nós temos todas as garantias. Então, o que Ele prometeu, Ele vai dar. O Espírito Santo é o penhor, ou a garantia dessa herança, Efésios 1, 13 a 14. Nós recebemos o Espírito
como, digamos assim, um depósito prévio, uma garantia antecipada de que Ele vai nos dar também todas as coisas. Por isso, nós podemos ter a certeza de que nada pode nos tirar essa herança. Os sofrimentos presentes, como diz o final do versículo 17, eles não têm qualquer poder de tirar de nós a herança que nos está prometida. Nada, nenhum sofrimento. Romanos capítulo 8, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada. Então, a nossa herança, ela não pode ser perdida. Ao contrário de representarem que nós não somos filhos ou herdeiros, essas provações que nós passamos são, ao contrário, garantias da nossa herança. Por isso que ele fala, se você está sofrendo, sofra com Cristo e você vai garantir lá no céu a sua gloriosa herança. Então, filho não é quem não sofre nesse mundo, que hoje é um pensamento muito recorrente na sociedade, né? Quem é um filho de Deus é aquele que Deus abençoa com riqueza. Então, Deus não tem filho pobre, Deus não tem filho miserável. Essa é uma doutrina que surgiu lá do coração de Satanás e transbordou aí pela terra, por intermédio de uma porção de pseudo-pastores e pseudo-crentes, que fica enganando muitas pessoas, levando-os muito ao desespero, porque, segundo o critério desses pregadores da teologia da prosperidade, então eu não sou filho de Deus. Talvez a maioria de nós aqui sequer pudéssemos ser comparados a um filho de Deus, segundo os critérios que eles querem apresentar. Então, filho não é quem não sofre nesse mundo, filho é quem suporta a provação como filho de Deus. Filho não é quem não sofre, filho é quem suporta a provação, esse é o filho. Se sofrermos, suportaremos o sofrimento, assim como nosso Senhor suportou os seus sofrimentos em razão da glória que ele receberia. Eu quero concluir essa reflexão fazendo algumas aplicações importantes para nós. De que maneira a gente pode aplicar no nosso coração essa palavra? Antes de tudo, eu quero enfatizar aquilo que eu já falei. Queridos, a adoção através do Espírito é um grande e incomparável privilégio. É a maior de todas as riquezas. É o maior de todos os nossos títulos. Nada se compara à adoção que nós recebemos pela presença do Espírito. Mas o que isso implica então para nós? Primeiro, isso tem que nos trazer convicção. Mesmo diante dos dias mais difíceis, a verdade de que somos filhos de Deus e somos ouvidos por Ele deve sustentar a nossa vida. Então, lendo esse texto de Romanos, capítulo 8, 15 a 17, estando diante dessa revelação que é trazida por Paulo aos irmãos em Roma, nós devemos entender que o nosso coração deve se apropriar dessa grande verdade e produzir no nosso coração convicção de que nós de fato somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele. Isso é uma condição que ninguém pode nos tirar. Então, primeiro, lendo o texto de Romanos 8, 15 a 17, o que isso deve brotar no nosso coração? Convicção. Quem você é? Quem você é? Você é filho de Deus. Você foi adotado. Cristo morreu para perdoar, libertar, curar e adotar você. Segunda aplicação, diante desse texto tão maravilhoso de Romanos 8, o que isso tem que trazer para nós? Intimidade. Deus é o nosso Pai e nós somos convidados a entrar numa relação de profunda intimidade e chamá-lo de Pai. Que é a maneira como Jesus chamava o Pai. Ele, inclusive, nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu. Um judeu tinha muitos nomes para referir-se a Deus: Adonai, Yahvé, Elion, Elohim, tantos outros nomes que eles tinham para referir-se a Deus,
Com certeza, um que eles não usavam era o título pai, porque era considerado inapropriado referir-se a Deus da maneira como Jesus estava ensinando. Mas nós temos essa liberdade, porque Ele de fato é o nosso Pai. Então isso é um chamado a uma relação de intimidade. É um chamado a uma relação de intimidade a Deus por intermédio de conhecê-lo através da sua palavra. Então, quando eu leio a Bíblia, eu estou conhecendo o meu Pai. É sobre o meu Pai que a palavra de Deus está falando. Essas histórias aqui não são sobre um povo distante que viveu há 4, 6, 2 mil anos atrás. Essa história aqui é sobre o que o meu Pai fez, sobre os milagres que Ele realizou, sobre a obra que Ele realizou. Então, quando eu leio a Bíblia, eu não estou lendo um livro morto, um livro antigo, de uma religião ainda comum nos dias de hoje. Eu estou lendo a história do meu Pai, é a biografia dele. Isso deve me chamar a uma relação de intimidade, por meio da Escritura, entender que quando eu leio a palavra, eu estou lendo um livro que foi escrito sobre o meu Pai. E segundo, por intermédio das minhas orações. Então nós precisamos entender que a relação de intimidade, ela deve ser pessoal. Nós devemos fazer um esforço considerável dentro das estruturas do nosso dia a dia, e não é fácil, para que a gente possa desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Deus não é o meu pai humano. Eu não estou falando de qualquer pessoa. O Abba não é uma expressão de desrespeito, é uma expressão de afeto e uma expressão de respeito. Não vou amar, honrar e temer menos a Deus pelo fato de Deus ser meu Pai. Na verdade, Ele é Deus, é Senhor e Pai, eu devo honrá-lo, amá-lo e obedecê-lo ainda mais. Então isso é um chamado à intimidade, a conhecê-lo, a amá-lo, a conversar com Ele, a por meio da minha oração buscá-lo. Então quando eu olho para Romanos capítulo 8, eu estou olhando para um Deus que está me convidando a desenvolver um relacionamento com Ele por intermédio das minhas orações. Não é reza, não é ensinar a Deus o que Ele já sabe, é mostrar para Ele o clamor de uma criança que está escorregando sobre o shampoo. Está em perigo, está em risco. Segundo, intimidade. E terceiro, para encerrar, deve nos chamar a colocar em prática, a agir com base naquilo que nós aprendemos. Nós somos, queridos, tentados a viver segundo o nosso pecado, segundo a nossa vaidade, segundo o nosso orgulho e segundo a nossa conveniência. Os filhos de Deus, eles desejam agradar a Ele e viver como Ele deseja. Então, se Deus é meu Pai, se eu fui adotado por Ele, Ele é quem deve direcionar e dizer como eu devo viver a minha vida. É Ele que deve me orientar, me conduzir a ter a vida que eu preciso ter, mesmo que essa vida seja uma vida contrária àquilo que eu sonhei para mim. Ação, como eu vivo agora, sabendo que eu sou filho de Deus. Convicção, intimidade e ação. Amém, queridos? Eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele aplique em nosso coração essa palavra.